Fala galera do Dizascope, nós estamos aqui com mais um Dizascope Entrevista e hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o Maurício Zagari, editor da Mundo Cristão, jornalista, teólogo, escritor, e eu queria conversar um pouquinho com ele. Um prazer ter você aqui. O prazer é meu, prazerzão, Douglas, prazer falar com vocês aí também. Eu queria fazer algumas perguntas. O Maurício, ele escreveu alguns livros e eu queria fazer algumas perguntas até relacionadas a esses livros. Há um crescimento muito grande do evangelho na nossa nação, né? As pesquisas vão falar isso. Mas andando por aí e conversando com muitas pessoas, o que eu tenho percebido é que essas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas têm assim uma relação com Deus muito frágil, muito você vê muitos desviados, né? E aí quando você pergunta por que você saiu da igreja, são situações tão corriqueiras, tão simples, que tem tirado elas da igreja ou da relação com Deus. Como é que você tem visto isso? Isso acontece, né? Eu acho que existe uma série de explicações para isso. Eu poderia te dizer algumas que eu considero talvez as principais. Uma delas é a forma como você apresenta o evangelho para as pessoas, né? Eu convido você para ir na minha igreja. Vem conhecer a minha igreja. Ou vem conhecer o meu pastor, que meu pastor prega, meu pastor é genial, o pastor é ótimo, tem um discurso maravilhoso, é divertido. Olha, o louvor é um sonzão, a igreja é ótima, a juventude é maravilhosa. Então você está convidando a pessoa para ir a uma igreja, para ouvir um pastor, para ter amigos. Então a pessoa está indo à igreja não por causa de Cristo, não para estabelecer uma relação íntima, pessoal, não para se tornar uma cópia de Cristo, não ser conformada à imagem de Cristo, mas para ter uma experiência coletiva ou individual relacionada ao entretenimento ali. Um entretenimento. Entendi. Às vezes o entretenimento até que não é vendido como entretenimento. Não venha porque o meu pastor prega muito bem. Mas você está falando do quê? Do pastor. E aí o que acontece? Isso cria um vínculo entre uma pessoa e outras pessoas, mas não cria um vínculo necessariamente com Deus. E quando a relação humana é muito frágil. Quando qualquer problema vem e interfere nessa relação humana, a pessoa se afasta. Aí a questão, ela se afastou de Deus? Talvez ela nunca tenha estado próxima de Deus. Entendi. Então não era até uma relação frágil com Deus, era talvez uma relação frágil até com a instituição. Eu acho que sim. Ou com uma pessoa. Talvez nunca conheceu a Cristo de fato. Então a pessoa tem que ter um compromisso com Jesus, que nos salvou, veio para nos salvar do pecado, que nos chama ao arrependimento, nos chama para caminhar com Ele mediante a renúncia de nós mesmos, mediante a carregar a nossa cruz diariamente. E essa não é uma mensagem muito popular. Eu vou contar uma história, você que gosta de ilustrações, você que gosta de ilustração, eu vou te contar uma história que para mim exemplifica muito bem essa questão. Eu conversei certa vez com um líder de jovens de uma determinada igreja, e o pastor, ele era o pastor auxiliar dessa igreja, e tinha um grupo de jovens razoável, uma quantidade de uns 100 jovens, mais ou menos, era uma igreja de médio porte, e ele veio conversar comigo porque ele estava muito chateado, porque ele falou, poxa, mas o meu líder, né, o meu pastor, o presidente, só quer que eu faça movimento, que eu entretenha a galera, eventos, e eu queria uma coisa mais a fundo. O que você acha que eu devo fazer? E eu falei, olha, eu acho que você, para começar, quer fazer um culto de jovens, numa situação dessa, claro que isso aqui não é uma coisa geral, né? Começa o culto botando 30 minutos de joelho. Vai para o joelho 30 minutos. Leitura devocional, passa livro para ter relatório toda semana de livros, bons livros cristãos que venham edificar a cabeça. Leitura bíblica, jejum. Você vai perceber que no final de 2 meses assim, 60 desses, ou mais, talvez 80 desses 100 jovens vão embora da igreja. Por quê? Porque eles estavam ali pelo pula-pula, pelo oba-oba, pelo divertimento, pelas amizades. Ele não quer ficar 30 minutos de joelho. Agora, aquelas 20 que permaneceram, elas vão formar um núcleo sólido, preocupadas com uma vida de fibra, uma vida devocional com Deus, uma vida de seriedade com Deus. São as pessoas que estariam dispostas a dar o pescoço para o Estado Islâmico, né, se fosse preciso. E dessas 20 que vão permanecer, vai surgir uma nova juventude para essa igreja local, que vai ser forte e vai ser uma igreja cristã, um grupo de jovens de fato comprometido. A sua sugestão foi quase que um recomeçar, né? Vamos fazer uma peneira, entender quem está lá e vamos começar desses. Porque às vezes a preocupação é a gente não pode perder os jovens que estão aqui, mas de repente eles estão lá dentro, mas já estão perdidos. Eles não estão lá. Né? Eles não estão lá. Então esse vínculo frágil se dá por um mau entendimento
do que significa de fato ser cristão. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, o livro mais conhecido seu é o Perdão Total. E eu vejo que muita gente tem dúvida em relação a isso. O que é perdoar, se eu falar que eu perdoei, está perdoado. Se hoje algumas pessoas estão nos ouvindo, pode ter esse problema de perdão, o que você diria para elas? Qualquer evento que eu vou, tem essas perguntas, né? Algumas que você fez agora. Então, por exemplo, a questão de não se sentir perdoado, né? O perdão ele não depende de sentimento, ele depende de um entendimento racional. Você não tem que se sentir perdoado, você tem que se entender perdoado. Né? Você fez algo, você viveu um jeito pecaminoso antes ou depois da conversão, ou você cometeu algum pecado antes ou depois da conversão e que você não se sente perdoado. E aí você vai lá, eu estou arrependido, mas eu não me sinto perdoado. Aí eu costumo fazer um paralelo. Você já ouviu aquela pessoa que ora e fala assim, a pessoa fala assim, cara, não estou sentindo a presença de Deus? É muito comum, né? Não estou sentindo a presença de Deus. Sabe qual é a resposta bíblica para isso? Você não tem que sentir a presença de Deus. Mateus 28:20, Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que Jesus disse que estaria conosco? Sempre. Todos os dias. Não é só domingo, não é só segunda, quarta, sexta, não é só sábado. Todos os dias. Então, se ele disse isso, ele afirmou que hoje, ele está com você. Então, eu não preciso ter uma visão, não preciso ver anjo, não preciso ter... Eu sei, porque ou Jesus mentiu, ou ele está aqui. Então, o que eu tenho que orar... É lógico, a gente gosta do transbordamento, de sentir, mas isso é um presente de Deus pra gente. Mas isso não é o selo da presença de Deus. Então, se eu não sinto a presença de Deus, eu falo para Deus assim, Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que tu estás aqui. Entendi. Esse é o paralelo. Como é que eu sei que eu perdoei alguém? Preciso sentir, ou se eu falar que eu perdoei, está perdoado? Você tem que ter uma firme disposição no teu coração de perdoar. É a parábola do credor incompassível. O que é a ofensa que fizeram contra você? É uma dívida que contraíram com você e com Deus. Ela é prática. Né? Quando José foge da mulher de Potifar, ele disse que ele não poderia pecar contra o seu Deus. O pecado não seria contra Potifar somente, seria contra Deus. Então a dívida que você tem quando você me ofende é comigo e com Deus. E eu, ao te perdoar, eu estou falando para Deus assim, Deus, eu posso não estar com vontade de perdoar. Ele pode não ter me pedido perdão. Ele pode não merecer o meu perdão. Ele pode, de repente, continuar sendo um cabra ruim. Agora, porque o teu Espírito habita em mim e porque eu sou alcançado pela tua graça, eu vou estender esta mesma graça para quem me ofendeu. Então, Pai, mesmo sem ter a vontade de falar com essa pessoa, eu te peço, cancela essa dívida. Que no dia do juízo, que o Senhor não lembre-se desse pecado cometido contra mim. Isso é perdoar. Então, não depende de um sentimento. Você cancela a sua e cancela... Não cancela. Mas se você tiver o interesse, leia o livro Perdão Total, porque ali há uma linguagem extremamente fácil e simples para qualquer pessoa entender. É uma sistematização, ou seja, eu fui buscar na Bíblia tudo o que a Bíblia fala sobre perdão. Entendi. Eu costumo perguntar assim, quem foi o maior traidor de Jesus? Todo mundo fala Judas. Eu falei, não foi Judas, foi Pedro. Porque Judas traiu Cristo uma vez, Pedro traiu 3 vezes. Né? E no entanto, Judas, e a Bíblia usa essa palavra, com remorso, ele vai se matar. Pedro, ele se arrepende. Então ele muda de caminho e ele permanece aos pés do Senhor. E naquela passagem que eu acho belíssima, deles na praia conversando, né, que é o momento do perdão e da restauração de Pedro, quando Pedro ali, eu fico imaginando Pedro de olhar cabisbaixo, sem coragem de olhar na cara do mestre, e o mestre vira para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? E quando ele fala, tu sabes que te amo, ele vira para ele assim, então Pedro, eu vou te restaurar, apacenta as minhas ovelhas. O que é isso? Você será um pastor meu. Então essa é a proposta de Cristo, pegar o miserável pecador, limpá-lo, perdoá-lo, purificá-lo e restaurá-lo. É isso. Maravilhoso. Obrigado, Maurício. Imagina, Deus abençoe, viu? Espero que vocês tenham sido abençoados aí pela vida do Maurício. Procura o livro, leia, sei que vai abençoar muito a sua vida. E se você gostou, dá um curtir aí, deixa um comentário aí sobre o que Deus falou com você. E também se inscreve no canal para você receber os novos vídeos aí. Deus abençoe, viu? Um abraço, querido. Deus abençoe vocês, tá?